que é uma história, mais uma impressão. É tudo mau, as Não, histórias. esta história é uma história fixe. É uma impressão. Estou Além muito da curiosa. minha, é tudo mau. Estou muito É tudo curiosa. mau. Eu queria falar do Japão, que foi um país que me impressionou muito e, de facto, a impressão até é mais sensorial, não é? Sente-se que se passa para outra dimensão. Eu nunca tinha sentido isso em nenhum país do mundo. Primeiro há, enfim, quem esteve no Japão sabe isto, todas as cidades que têm alguns lugares históricos têm esta diferença muito acentuada entre os centros históricos e depois o lado mais moderno, mas no Japão tem-se a sensação de se entrar em túneis do tempo e tem-se a sensação realmente de passar para outra dimensão. Portanto, eu não me drogo, mas acho que ir ao Japão foi a sensação mais Estás a parecida com tomar alucinogénios, não é? Porque há esta ideia, e há uma expansão do eu, portanto foi uma viagem que me tocou muito. Claro que eu andava sem GPS, eu sou muito trenga e Foi sou sozinha? sempre a última, fui sozinha. E quando é que foste? Fui sozinha, fui em 2014. Ok. Foi uma viagem que me marcou. Não tinha GPS, na verdade nem tinha Facebook, portanto continuava a ser assim uma pessoa com uns e-mails, tinha feito umas impressões com os nomes dos hotéis, para depois pedir às pessoas para me ajudarem, se fosse caso disso, a chegar aos sítios. E portanto tive alguns problemas, mas fui-me desenrascando muito bem. E até que um dia cheguei, portanto fui de Osaka ao Monte Koya, que é um sítio deslumbrante, com uns templos budistas. Eu ia ficar a dormir num templo budista, mas como na altura também, assim, para sair daqui ao Japão já se gasta algum dinheiro, eu escolhi, sei lá, um templo budista de 2, 3 estrelas, não é? Não sei, aquilo não é assim numerado, mas não fiquei naqueles mais bonitos, mais impressionantes, estão assim mais à face da estrada, é mais fácil dar com eles. Portanto, eu meti-me no comboio, lá fui. Primeiro começou logo um bocado a ser ali logo um presságio de que me podia correr alguma coisa mal, porque eu não percebi que tinha que trocar de comboio. Fiquei no comboio, toda a gente saiu, mas não era assim tanta gente, vi umas pessoas a sair, continuei ali sentada, afinal tinha que trocar de comboio. Claro que há uma coisa muito fácil, é de facto as pessoas são minimamente cuidadosas e olha-se para as pessoas e vê-se logo quem é o turista. Não é preciso explicar, sou turista ou vestir-se de uma maneira diferente, está escrito na nossa cara. E o funcionário veio-me dizer, olha, este comboio vai voltar outra vez para trás, é que este comboio vai voltar para outra vez para Osaka. E eu, não, lá saí, lá apanhei outro comboio, lá apanhei Só fala inglês bem, não é? funicular. Não, esse É tipo foi. o Vítor, Eu fala achava que sim. Não, é um problema. A comunicação é mesmo Lost in Translation. A filme. comunicação é um filme fantástico. Passa no Japão. Mas é mesmo assim. Eu lá fui no funicular, cheguei, já era relativamente tarde, porque eu tinha perdido a manhã, quer dizer, tinha passado a manhã em Osaka a passear e tal. E cheguei e tinha que também apanhar um autocarro. Apanhei um autocarro, comecei-me a ver também outra vez um bocado atrapalhada, porque eu não sabia, porque tem 2 placas com 2 nomes. A placa que está ao alto é a paragem seguinte e há uma placa na horizontal onde se fica, que eu nem via da janela do autocarro. Mas aí uma senhora, não é? Portanto, isto confia sempre na bondade, não é? Dependemos sempre da bondade de estranhos. Lá me disse, não, a sua paragem ainda não é aqui, a sua paragem é só... E lá me explicou essa coisa das placas. Eu lá saí num sítio, mas o homem não me deixou... O motorista disse, agora não, já é tarde, não posso ir mais, não, deixou-me lá noutro sítio. Um sítio fácil, mas não era a minha paragem. Portanto, sem GPS, sem ninguém com quem falar, sem um mapa, que aquilo é um sítio pequeno, eu comecei a ficar nervosa. E há 1 hora limite, isto eram 4 e tal, eu tinha que entrar até às 5. E começa a anoitecer e eu começo a ficar com medo a pensar, vou dormir na rua. E lá ando eu, assim, não é? Com a minha mochilinha, com a minha malinha por ali fora. Virei num sítio. E cheguei a um sítio, estavam uns rapazitos e tive aquela sensação outra vez engraçada, não é? De se estar entre 2 dimensões, porque eles tinham assim uma cara assim de budinhas, não é? Assim uns cabelinhos rapados, eles assim bonitos, magrinhos, mas depois eram assim uns budinhas gunas, assim, com jeans e a cueca de fora, que é aquela coisa que uma pessoa, é como nos sonhos, não é? Uma pessoa pensa que está num pé ali, mas depois há assim uns elementos que são surreais, e eu, os miúdos novos vão falar inglês. Excuse me, não sei o quê, a apontar para os papéis e tal, e eles assim uns 5, assim, claro, eu também pequenina, eles assim mais altos, e eu com a minha mochilinha assim a olhar para eles,
E eles a rirem-se de mim, sempre a rirem-se de mim, sempre eu quase a chorar, a pensar, ninguém me ajuda. Disseram-me que o Japão era um país fácil, que as pessoas eram super simpáticas, prestáveis, que saíam do seu caminho para nos ajudar. Eu não tenho sorte nenhuma. Acredito que extremamente tímido também, não é? Nunca foi, mas... Eles só se riam de mim. Eu falava, exatamente, eu gostava de começar a ficar irritada, porque apesar de tudo, depois cada pessoa tem a sua reação nervosa. A minha é tornar-me até também um bocado agreste, que não ajuda nada. Já está a ficar incomodada mesmo com eles. Às tantas passa um senhor mais velho, este senhor vai-me ajudar. O senhor passa por mim, responde-me mal e segue o seu caminho. E eu começo a andar por ali fora com a minha malinha, a pensar, bem, eu vou ter que arranjar alguma coisa. E este senhor extraordinário, até hoje isto pesa-me na consciência porque eu não lhe agradeci devidamente. Este senhor foi ao fundo da rua, voltou para trás para me vir buscar, foi perguntar a umas pessoas, porque ele não sabia, e ele há de me ter dito, não sei, e seguiu. Mas tu ficou... achaste que aquilo era rude? Exatamente, eu achei que, pronto, este vai-me deixar aqui também a dormir na rua. Porque isto, que contado agora aqui, cansada, mas sozinha, a arrastar uma mala, a começar a ficar à noite, a saber que tens que entrar, porque eles são bastante rigorosos nisto, tens 1 hora para entrar, se não chegares, estava lá avisado, tem que chegar impreterivelmente, enfim, não disseram impreterivelmente, até às 5. Pronto, e ele lá foi perguntando, lá me ajudou. Se calhar não era bem até às 5, era posso chegar às 5, mas a seguir tinha umas palavras que dizia se chegar às 8 não há problema nenhum. Tem na mesma lugar. E pronto, e este senhor simpático veio-me buscar, pesa-me na consciência porque eu nunca lhe agradeci suficientemente, pelo contrário, até fui um bocado antipática, porque eu não estava a percebê-lo, ele também não me estava a perceber bem. E depois ele lá me apontou para um sítio, e eu ainda mesmo assim não consegui discernir o sítio, porque como era, lá está, um templo mais modesto, ficava assim, era preciso fazer assim uma curva no caminho. E eu ainda achei, este tipo está-me a mandar para o sítio errado, eu vou passar a noite às voltas. Mas lá consegui chegar ao meu templo, lá tive direito à minha refeição vegetariana. À noite fui passear sozinha a pé, e percebi que o sítio onde eu tinha saído era ridiculamente perto do templo. Portanto, eu andei ali com aquela coisa, assim, a sentir-me triste e só. Mas isto tudo para dizer o quê? Que as viagens também são muito feitas destas coisas, não é? Não é tudo excitante, não é tudo extraordinário, nós não temos epifanias, temos momentos... Depois torna-se tudo mais bonito quando finalmente se está bem, o quartinho passa a ser espetacular, em vez de começar a dizer, este quarto e podia tal, estar na rua, o quarto é exatamente, o quarto passa a ser espetacular, a refeição passa a ser um pitel, e ainda assisti lá uma daquelas cerimónias deles, com os gongos e tal, ainda tentei também conviver aí com um dos monges, mas de facto o inglês, não, a falta de desenvoltura no inglês prejudica, porque eu gosto de perceber, perguntar porque é que ele estava ali, o que é que estava ali a fazer, não é? Também é um ponto importante. E o velhinho foi lá ter contigo, mas tu não lhe agradeci, não fui assim, thank you very much, you're so nice, I will remember you forever. Não aconteceu nada disso. I'm gonna tell a story in the dinner,